Este ano já é a terceira vez hoje que nós vamos refletir, ou pelo menos tentar entender um pouco mais sobre esse mesmo texto do Evangelho, ou sobre a ótica de outro evangelista, né? Interessante, hoje nos é apresentado dois grupos grandes de pessoas. Os parentes de Jesus que vão até ele para tentar falar, e a multidão que está sentada aos seus pés, que impossibilita a pessoa de chegar até Jesus. São duas mensagens interessantes. Nós estamos esse ano no ano litúrgico dominical, lendo Marcos, e Marcos está nos apresentando a pessoa de Jesus Cristo indo para Jerusalém. Nós tivemos 2 domingos seguidos falando da sua paixão, morte e ressurreição, e os discípulos como que tentando entender, conversam com Jesus e se perdem nas suas lógicas, porque tentam entender o Evangelho ou a pessoa de Jesus Cristo como um rei que vem entre eles para tomar o poder à força. Tanto que eles pensavam nisso que até procuravam um lugar, querendo saber qual que seria importante dentro da dinâmica do reino trazido por Jesus. Jesus chamou a atenção deles para que tomassem os seus lugares. Durante a semana nós estamos ouvindo e vendo a pessoa de evangelista Lucas. Às vezes nós nos prendemos muito no capítulo 15 de Lucas, que é todo ele voltado à atitude de misericórdia de Deus para com o ser humano, mas os outros textos, embora não transpareça, ela é bastante exigente da parte de Deus, ou melhor, da parte da pessoa de Jesus Cristo, não só transparecendo a misericórdia, mas transparecendo o comprometimento daqueles que seguem a pessoa de Jesus Cristo, a necessidade de não só se justificar em adorar, olhar a Deus, mas no sentido de trazer para a sua vida as mensagens ou a palavra de Deus, que deve ser transformadora. E às vezes nós precisamos pensar um pouco sobre o nosso segmento da pessoa de Jesus Cristo, né? Às vezes nós nos justificamos parentalmente, como estes. Foram lá para conversar com Jesus e na outra versão, foram lá buscá-lo porque acharam que ele estava fora de si. Porque fazendo os milagres, ele estava acolhendo e trazendo a multidões e dizendo novas mensagens distintas do que os rabinos na época falavam. Tanto que eles diziam, veja como ele fala com autoridade. Depois, chegado lá, tentam aproximar-se de Jesus, e é justamente a lógica que às vezes nós fazemos, a diferença entre escutar a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Escutar alguma coisa, nós escutamos barulhos, sons, e aqui perto de casa nossa ali tem uma cachorrada de noite que a gente escuta, né? Parece que faz um eco, né? Um late aqui, outro responde, outro grita de lá, mas a gente não consegue identificar o que ele fala, porque o cachorro não fala, claro, né? Mas nós ouvimos, e às vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. Nós escutamos, mas fica só em escutar e não identificamos na nossa vida o sentido real dessa palavra de Deus. E Jesus pede que nós ouçamos, era ouvir a palavra de Deus, dar uma atenção especial com toda a vida, todos os sentimentos. E às vezes nós nos justificaríamos, né? Se Jesus, quando vamos prestar contas a Deus na nossa caminhada, chegamos diante de Deus e fala, mas Senhor, eu tenho um primo que é padre, o meu esposo rezava bastante, a minha esposa era ministra da Eucaristia, minha família fazia leitura lá na igreja, mas ainda existe aí a ideia, o distanciamento de auto-justificar-se na experiência da fé daqueles que nos antecederam. Olha que interessante, não é incomum nós perguntarmos, mas por que você pertence à igreja católica? Porque meu pai é católico, meu avô é católico, né? E nós não nos comprometemos em dizer, porque eu fiz uma experiência de fé
no batismo, embora representado pelos meus pais e padrinhos, mas no dia do sacramento da crisma, pude perceber a maturidade e ouvir essa palavra de Deus e perceber que, sendo colocada na minha vida, vai dar um sentido último e não existe, né? Fará nascer no nosso coração uma tremenda de uma esperança da contemplação de Deus. É o que aconteceu aí hoje. Os discípulos tentam justificar-se, querendo ser ouvidos por Jesus, por ser parente, por ser irmãos. Olha que interessante. E o outro grupo que aparece, a multidão sentada. A multidão somos muitas vezes nós que não nos comprometemos e entramos no grupo. Podemos dizer a Jesus: mas Senhor, ouve a minha voz. Eu levanto 4 horas da madrugada para rezar com o Frei Gils. Senhor, eu participei do grupo de oração, tinha mais ou menos umas 900 pessoas, e o Senhor não conseguiu me achar no meio desse povo? Senhor, eu fui num grupo, num retiro, tinha mais de 300 pessoas, Senhor, e às vezes nós nos justificamos, e o que é pior, às vezes sentados aos pés de Jesus, não o ouvimos, apenas o escutamos, não colocamos no nosso coração, não fazemos na nossa vida uma grande transformação, não pomos em prática. Vamos assim lá para ouvi-lo, mas não escutamos de forma nenhuma, não colocamos os ouvidos atentos à proposta de Jesus Cristo, porque cá entre nós, se você ficar bem atento à palavra de Deus, ela sempre nos desconcerta, porque Jesus pede de nós um sentido pleno, não só a consciência do seu amor para conosco, mas a consciência de que, dado esse amor, eu preciso me comprometer, e não ser apenas uma multidão que vai entre os outros, ser parte integrante da igreja de Jesus Cristo, uma pedra, ou cada um tem o seu lugar especial. Por isso a liturgia de hoje, os textos bíblicos de hoje nos desafiam muito. A primeira leitura nos fala justamente isso, né? O sentido, ou tomar consciência dos atos, diante da grande proposta que Deus nos faz. Desafios grandiosos, e que se nós não ficarmos atentos, nós desprendemos da realidade, até rezamos bonito, né? Isto é, até tentamos nos colocar na presença de Deus, mas não deixamos que Deus entre no nosso coração, porque estamos cercados às vezes do orgulho, e queremos um Deus que seja milagreiro, que resolva todos os nossos problemas, e às vezes até com desafios grandiosos, né? Conversando com muitos amigos que são empresários, fala: padre, hoje tem muita gente que tem desempregado, mas não querem trabalhar. Olha que situação que nós chegamos no Brasil, né? Olha que é isso. Porque o que acontece? É preciso colocar-se a caminho e ter capacidade da humildade para receber a graça e o dom de Deus. Ou senão, às vezes, nós queremos que Deus faça por nós aquilo que nem Ele pode fazer, né? Eu gosto daquela piadinha que toda a vida me fez muito sentido. O cara rezava a Deus, falava: Senhor, me ajuda a acertar na Mega Sena, que eu vou ajudar todos os pobres. 1 ano, 2 anos, 3 anos rezando. No 5º ano, Jesus apareceu em pessoa para ele: filho, eu quero te ajudar, mas joga pelo menos uma vez na Mega Sena, né? Às vezes também fazemos assim: Senhor, ajuda-me a arrumar um trabalho, mas não mandamos currículo, não saímos para procurar. Queremos que a graça aconteça na nossa vida, mas não abrimos o nosso coração com esperança e com o significado de pertença. Olha que interessante. A vida de Deus para cada um de nós é um dom, é uma semente, mas é preciso que encontre no nosso coração terreno aberto e disponível, apto, para que faça crescer. Assim é o amor é assim, né? Vocês que são apaixonados, foram apaixonados, aquele amor que Deus colocou no coração de vocês, e passa 5, 6 anos, falam assim: padre, está difícil o meu casamento, não sei se eu amava naquela época. Deus deu o dom do amor, mas a pessoa não conseguiu alimentar. Vocês sabem como eu descubro quando a pessoa é feliz no matrimônio, quando não é? Uma simples pergunta. Eu falo:
Quantos anos faz que que vocês são casados? Isso é psicologia pura, né? A pessoa olha para o esposo e fala: amor, quantos anos mesmo? Daí ele fica procurando, olha, acho que faz uns 20, 30, esses são felizes. Pergunta para uns jovens, você é feliz no matrimônio? Nossa, padre, já faz 2 anos que eu sou casado. Os 2 anos está tão pesado o negócio, que não sabe identificar mais nem se há esperança, nem aonde, não lembra mais nem quando Deus colocou na vida do outro, não agradece mais, porque depois de 2 anos, parece que aquele amor virou mais um desamor, uma desgraça do que bênção. Por quê? Porque não alimentou o amor colocado. Deus não erra, Deus não erra. Deus coloca a presença do outro para que possa crescer e vivenciar o amor. Isso é escutar a palavra de Deus e pôr em prática. E uma das características daqueles que colocam a palavra de Deus no coração é o comprometimento comunitário, comprometimento com a igreja, isso é importante, comprometimento com a família, comprometimento com o trabalho, não ficar só lastimando, mas ter o coração voltado a Deus como gratidão. Eis os desafios do evangelho de hoje, ter mais motivos para agradecer. Eu tenho um grupo da minha família que tem um monte de parente meu, né? Todo domingo eu falo que Deus conceda uma abençoada semana a todos e não esqueça de ir para a missa, porque nós não esquecemos de ir passar na casa da sogra, do compadre, nós não esquecemos, mas tem gente que chega no final da tarde, depois que acabou tudo, parece que daí fala assim: nossa, eu tinha que ter ido na missa hoje, né? O Deus em primeiro lugar, cadê, né? E esse é um comprometimento da palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e põe em prática, esses são meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Então sejamos irmãos, irmãs, pais, mães de Jesus, porque nós queremos nos comprometer e peçamos a graça hoje, que Ele nos conceda esse dom de estar aberto com os ouvidos, não só para escutar barulhos, mas para ouvir a sua palavra e identificá-la na nossa vida de uma forma tranquila, clara e generosa. Sejamos generosos com a palavra de Deus e com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.